e que fique gravada no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Me usa com a tua graça, Pai. É o que eu te peço, e você crê, diga amém, diga glória a Deus. Sentar em nome de Jesus. Mateus capítulo 16, vamos fazer menção apenas do versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Amados, mediante esta palavra que é muito conhecida, né? Mas pouco pregada, nós estamos vivendo um tempo que pouco se prega a respeito de conversão, transformação, mudança. Hoje, de fato, se você olhar o meu canal no YouTube, nós temos pregações que estouraram a igreja, explodiram. Pregações que sentimos a glória, poder, autoridade. Mas a palavra de transformação é aquela palavra que ela vai penetrar. É aquela palavra que vai causar dentro de você um impacto. E quando eu estudava hoje, Deus ele falou: filho, é esta mensagem que eu quero que minha igreja ouça no culto das 18 horas. Eu vou levar ali pessoas às 18 horas, que eu quero que essas pessoas ouçam essa palavra. E eu falei: Senhor, mas não é melhor deixar para o culto das 20? Ele: não, filho, esta palavra é para o culto das 18 horas. Confesso aos irmãos que cheguei aqui ainda na igreja, fui lá no escritório, orei, falei: Senhor, é esta palavra. Então vamos lá, o tema da palavra é o discípulo e a cruz. O significado de discípulo em hebraico significa talmidim. Discípulo em hebraico se chama talmidim. Talmidim, por sua vez, representa a palavra aprendiz. Alguém que está numa escola, alguém que está aprendendo. E em um dado momento da caminhada de Jesus, ele começa a dizer aos seus aprendizes que é necessário ir para Jerusalém. Só que dentro dessa palavra de Jesus, quando ele diz: meus queridos, nós estamos fazendo milagres, nós estamos fazendo prodígios, nós estamos fazendo maravilhas, mas é tempo agora da gente voltar para Jerusalém. E aí existe uma vírgula após o Jerusalém, e ele diz: é necessário a gente voltar para Jerusalém para sofrer nas mãos dos anciões, sacerdotes, escribas, e ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Quando Jesus começa esse discurso, alguém muito importante entre os 12 se levanta. Por quê? Porque até então a fase do milagre, irmãos, é a fase que todo mundo quer viver. A fase do milagre é a fase que todo mundo quer receber. Quem não quer receber o milagre? Eu quero receber o milagre. Então Jesus ele está caminhando na Galileia, Jesus está fazendo sinais, prodígios e maravilhas. A palavra de Deus vai dizer que uma multidão seguia Jesus, mas quando Jesus ele abre a boca e ele fala assim: agora é momento de retornar para Jerusalém. Jerusalém fala de casa espiritual, pastora. E quando ele fala é momento de retornar para a casa espiritual, é momento de voltar para lá, porque será necessário sofrer. Será necessário sofrer. Aí isso vai incomodar Pedro. Incomoda tanto Pedro que Pedro ele não consegue ficar calado, ele se levanta. E aí Pedro vai dizer no capítulo 16, e versículo 22 de Mateus, o seguinte: e Pedro, tomando-o, começou a respondê-lo:
Em outras palavras, por favor, pastora, vem cá. Olha só o que Pedro fala. Jesus está discursando. Jesus está discursando para uma multidão. Os discípulos estão presentes. Mas quando Jesus fala assim, é necessário ir para Jerusalém, porque é necessário sofrer, é necessário padecer, é necessário morrer. A palavra de Deus diz que Pedro toma Jesus. Pedro se incomoda tanto que historiadores vão dizer que Pedro toma Jesus, tira Jesus da frente da multidão e vai falar para ele: não, Senhor, não faça isso contigo. Em outras palavras, Pedro ele fica tão incomodado com a palavra sofrimento que ele vai dizer para Jesus: não, tenha compaixão de ti. Presta atenção aqui, olha só. E Pedro tomando, começou a repreendê-lo. Pedro está repreendendo quem? Pedro está repreendendo quem, gente? Aí tem pastor que fica chateado quando uma ovelha se levanta contra ele. Se Pedro teve a ousadia de pegar no braço de Jesus e repreender Jesus, imagina essas ovelhas cabeçudas rebeldes. Aí Pedro tomando começou a repreendê-lo dizendo: longe de ti, Senhor, isso não será para ti. Mas espera aí, longe de ti, isso não será para ti. De que Pedro estava falando? O que incomodou Pedro? Repita comigo: a cruz. A cruz. Quando Jesus falava de milagre, estava todo mundo satisfeito, quieto. Mas quando Jesus Cristo falou, é necessário ir para sofrer, é necessário ir para pegar a cruz, Pedro já ficou incomodado. E ele toma a frente e diz: isso não é para ti, Senhor. O que Pedro ainda não havia compreendido era que a cruz vinha antes do segue-me. Gente, olha a revelação da palavra. Você precisa ler a Bíblia com mais atenção. A cruz vem antes do segue-me. Olha o que é que Jesus vai dizer: se alguém quer vir após mim, faça o quê? Depois faz o quê? Tome a cruz e depois. Então existem 3 passos para que eu seja reconhecido como um aprendiz, um talmidim, um escolhido, um discípulo. Eu posso saber cantar, eu posso saber louvar, mas se eu não tomo a minha cruz, eu sou apenas mais um no meio da multidão. Então o segue-me vem depois do que tome o quê? A nossa geração ainda não entendeu esse ponto. Muitos querem seguir, mas poucos querem tomar a cruz. Nós temos um tempo onde Jesus tem muitos seguidores, mas tem poucos que tomam a cruz. Segui-lo não me torna semelhante a ele. Presta atenção nisso. Segui-lo não me torna semelhante a ele. Adorá-lo não me torna semelhante a ele. A minha semelhança a Cristo começa quando eu decido. Presta atenção, a cruz de Cristo se tornou um símbolo mundial. Em qualquer lugar que eu for no planeta e que eu mostrar o símbolo da cruz, não vão lembrar de Platão, de Ernesto o Grande, de Alexandre o Grande. Vão lembrar de quem? O filho de Maria. A cruz hoje é a maior semelhança entre um discípulo e Jesus. Pastor, mas eu sou presbítero, eu sou evangelista, eu sou pastor. Para mim isso não importa. O que importa é quando eu disser para você: aonde está a tua cruz? Numa certa história você já deve conhecer. Um menino uma vez falou assim:
Senhor, eu quero herdar o reino dos céus. Aí o Senhor foi e deu uma cruz muito grande para ele. Lembra dessa história? Aí ele vai caminhando, só que a cruz, conforme ele vai caminhando, vai ficando mais pesada. Então ele vai parar num comerciante e vai falar: rapaz, eu estou muito cansado. A cruz que me deram é uma cruz muito grande. Aí o comerciante vai chegar para ele e vai falar assim: olha, se eu fosse você, eu cortava um pedacinho dessa cruz. E o que ele faz? Corta. E ele vai caminhando, passa um tempo, a cruz fica pesada ainda. E ele para numa padaria. E o dono da padaria fala: rapaz, se eu fosse você, eu cortava um pedacinho só dessa cruz. E ele corta. E ele vai passando nos lugares onde as pessoas vão dizendo: corta essa cruz, corta a cruz, corta a cruz. Até que a cruz fica tão pequena que ele pode carregar na palma da mão. Só que o homem que deu a cruz a ele falou assim: não se esqueça, o final do caminho, no final do caminho, a cruz te ajudará a chegar aonde você deseja. E quando ele chega no objetivo dele, ele percebe que entre ele e o objetivo existe um espaço vazio. E quando ele olha para trás, vem um outro com a cruz inteira. E ele fica observando. Aquele com a cruz inteira, então, coloca a cruz em cima daquele caminho, exatamente em cima. E ele passa por cima da cruz. Do outro lado, alguém lhe recebe dizendo: vinde, filho amado, benditos de meu Pai. Deixa eu dizer uma coisa para você: não é que a tua cruz é mais pesada do que a de alguém. Essa cruz que o Senhor Jesus disse para você carregar, é ela que será a ponte para você chegar no reino dos céus. Olha para o lado aí e fala assim: para de cortar a cruz. Para, porque senão você não vai conseguir chegar do outro lado. A cruz, ela tem um propósito na vida de um discípulo. E quem não entende esse propósito vê a cruz como uma vergonha, vê a cruz como uma dor. O discípulo que não entende o propósito da cruz, pastora, olha para ela como se fosse uma vergonha. Pedro não conseguia enxergar a cruz como um propósito, como uma vitória. Pedro enxergava e achava que seria um castigo, uma vergonha para ele. Agora olha só o significado do nome cruz. No grego significa estauros. E esse estauros tem dois significados. O primeiro é paixão e o segundo é maldição. Aí eu vou me lembrar do que o meu Senhor disse para Moisés no livro de Deuteronômio capítulo 30. Ele vai chamar Moisés e vai falar: Moisés, depois eu quero que você faça uma reunião para toda a congregação. Mas antes deixa eu dizer para você: eis que ponho diante de ti o bem e o mal, a morte, a vida, a bênção e a maldição. Mas vou te dar um conselho, ô Moisés: segue porém a bênção, para que viva você e viva a tua casa. Na noite do dia 26 de julho, Deus está colocando diante de você a bênção, a maldição, a vida ou a morte. E aí Ele vai te dar um conselho na noite de hoje: escolhe a vida. Só que a vida que eu estou te dando não significa vida de mansões, de carro importado. A vida é tomar a cruz e seguir a Jesus Cristo. Significado de paixão, sentimento intenso que pode se tornar amor. Maldição
significa desgraça, fatalidade. O que a cruz de Cristo representa para você hoje? Sentimento intenso que pode se tornar amor ou uma maldição, uma desgraça, uma fatalidade. Para Pedro, a cruz representava uma fatalidade. E olha, segundo historiadores, Pedro já tinha 2 anos para 3 anos caminhando lado a lado com Jesus. O que me faz entender que sentar nessa cadeira não te garante que você esteja carregando a cruz. O que me faz entender que não é porque eu boto essa gravata e que eu estou há 26 anos no Evangelho que eu esteja carregando a minha cruz. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Pedro estava andando com Jesus já há quase 3 anos, mas ainda não tinha entendido o real significado da cruz. A cruz tem o poder de revelar qual é o verdadeiro sentimento de um discípulo. Quer testar um discípulo, pastora? Quer testar um discípulo? Manda ele levar a cruz dele. Pastor, isso é Bíblia? Bíblia. Presta atenção. Jesus, ele vai dizer para o jovem rico. O jovem rico chega para Jesus e fala assim: mestre, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? Aí Jesus vai falar para ele: filho, você tem observado os mandamentos? E ele diz: tenho observado todos os mandamentos desde a minha mocidade. E além disso, vai citar alguns mandamentos, os mais importantes da Bíblia. Aí Jesus fala: parabéns. Legal. Você é craque na Bíblia. Você é muito bom de teologia. A tua homilética, tua hermenêutica, o teu doutorado de teologia, legal. Mas tem um negócio. Ainda está te faltando uma coisa. O que, Senhor? Faz o seguinte: pega toda a tua riqueza, vende tudo que você tem e dá aos pobres. O que Jesus estava querendo dizer para ele? Quando Jesus diz para o jovem rico: vende tudo que tem, doa aos pobres e siga-me. Em outras palavras: ei, observar mandamento tu já está fera, mas agora chegou o momento mais importante. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, vende tudo que tu tem e me siga. O que aconteceu? Imediatamente a Bíblia diz que o semblante do jovem caiu e o jovem ficou triste. Quer conhecer o sentimento real de um discípulo? Manda ele levar a cruz dele. Tu vai ver quem tem gente cochilando, é mole com uma palavra dessa? Meu Deus. Acorda aí, crente, em nome de Jesus. Nós estamos falando de salvação. Essa palavra pode salvar a tua alma. Você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Talvez Jesus parou os céus para te dizer nesta noite: tome a sua cruz. Ali foi revelado que tipo de discípulo ou que tipo de sentimento estava dentro daquele jovem. Pega essa frase aqui: a tristeza faz parte de um discípulo que não entende o propósito da cruz. Você chega para um discípulo e fala assim para ele: é necessário abrir mão daquele trabalho para que você tenha mais tempo para Deus. Ele fica triste. É necessário tu abrir mão daquela pessoa para que você siga a Cristo. Ele fica triste e muda de igreja, achando ele que quando chegar lá naquela outra igreja, Jesus Cristo, se o pastor não pregar, se o pastor pregar só prosperidade, Deus levanta uma mula. Mas alguém vai falar: negue-se a si mesmo, porque Deus ainda tem profetas no meio do seu povo. Eu sinto a presença dele aqui, irmãos. Eu sinto a presença dele aqui. Em Mateus
Mateus 16:13 vai dizer: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem aos homens ser o Filho do Homem? Olha só isso. Olha o teste de Jesus. Jesus está fazendo milagres, maravilhas. Mas chega um momento que Jesus ele vai chamar os seus discípulos à parte e vai dizer assim: o que que estão dizendo por aí a respeito do Filho do Homem? Aí, olha só. Eles disseram: uns que tu és João Batista, outros, tu és Elias, outros, tu és Jeremias, e outros ainda disse alguns dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, que dizes que eu sou? Aí se levanta Pedro: pastor, eu estou falando do mesmo capítulo. O negue-se a si mesmo também está no 16. É Bíblia, eu falei que era Bíblia. O negue-se a si mesmo, o Pedro que disse: não vá para a cruz, versículos antes se levantou na roda dos discípulos e disse: eu sei quem tu és. É quem? Quem eu sou então, Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O mesmo Deus que conhece Jesus. No mesmo capítulo, Pedro conhece Jesus. Ele sabe dizer quem é Jesus. No caso de Pedro, ele reconhece quem é Cristo, mas não sabe o preço da cruz. Eu chego lá fora para um traficante. Eu chego lá fora por alguém que se diz de outra religião e fala assim: tu reconhece Cristo? Ele vai dizer: reconheço. Mas reconhecer a Cristo sem reconhecer a cruz não é nada. Tem muito. Olha, no ano de 2019 nós ganhamos 380 almas nessa igreja. 2019, 380 pessoas aceitaram Jesus. Mas aceitaram aqui na frente. Quando saíram pelaquela porta, a cruz continuou aqui dentro. Aceitar Jesus não significa que eu tomei a cruz. E como eu sei que alguém que aceitou a cruz, aceitou Jesus, tomou a cruz? Gálatas capítulo 5, a Bíblia vai dizer: e os frutos do Espírito são amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu posso carregar uma gravata no meu pescoço, eu posso pregar muito, mas se eu não carregar a minha cruz, eu não sou nada. Tem crente que aqui dentro da igreja é uma coisa, mas aonde trabalha já é incrédulo, endemoniado, xinga palavrão, anda em más companhias. Mas pastor, eu tenho que andar em mal companhia para converter o próximo. Quem disse isso para você? Se no livro de Salmo capítulo 1 vai dizer: não vos assentei na roda dos escarnecedores. Se a palavra de Deus vai dizer no livro de Coríntios, e Paulo vai falar para os corintianos o seguinte: vós sois a carta escrita pelo dedo de Deus. Cuidado, aonde vocês vão, alguém vai saber quem vocês é. Se ninguém pode ir, presta atenção. Em João, pastora, tudo isso aqui é Bíblia, tá, gente? Vocês estão vendo, né, que eu estou dando versículos e versículos. Jesus, ele chega lá em João, pastora, e ele vai falar assim: ninguém vai ao Pai se antes não passar por mim. Existe 3 fases para chegar no céu. A primeira, Jesus ele esclarece: ninguém vai ao Pai,
O Pai está onde? Se é o Pai, é o céu. Ninguém vai ao Pai se primeiro não passar por mim. Mas Jesus vai falar em Mateus que ninguém chega nele se primeiro não tomar. Você não é bobo. Você não é bobo. Então vamos lá. Se ninguém pode ir ao Pai senão por meio de Cristo, ninguém poderá ir até Cristo senão por meio da cruz. Então o processo funciona assim: cruz para Cristo, Cristo para Deus. Deus, eu estou no céu. Tem algum segredo nisso? Ou não? Tem, gente? Esse é o plano. Olha aqui, versículo 22, Pedro diz: Senhor, tem compaixão de ti. O significado de cruz é o que, gente? Paixão. Pedro estava dizendo o que? Compaixão. Vamos trabalhar isso aqui. Significado de compaixão: sentimento piedoso, sentimento de sofrimento. Olha o que Pedro está dizendo para Jesus. Jesus, tenha dó. Olha o que Pedro está dizendo: Senhor, não precisa passar por isso. Não precisa passar por esse sofrimento. Está entendendo o que Jesus chama Pedro de Satanás? Porque o único que queria impedir o propósito de Cristo de subir a cruz era o próprio. Só que Pedro agora não vigia, e pensando em fazer o bem para Cristo, ele está fazendo o mal. O pastor que não diz a verdade em cima do altar pensa estar fazendo bem, quando na verdade está levando o seu rebanho à perdição. Porque ele mesmo disse: em verdade vos digo. Olha o versículo 23. Irmãos, eu sei que essa pregação não vai fazer você pular da cadeira, mas vai fazer você raciocinar, pensar. Eu sei que de repente nesse momento há um conflito dentro de você, uma briga. Você dizendo: meu Deus. Você já está até pensando no que você tem que fazer, não é? Pastor, que negócio é esse? O senhor está vendo minha mente? Eu não, estou falando o que Deus está mandando eu falar. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Gente, eu estou falando que tudo isso está dentro do capítulo 16. O mesmo Pedro que falou: Senhor, tu és o Cristo, Filho de Deus. É o mesmo Pedro que agora é chamado de demônio. E ele fala: ó, tu me serves de escândalo. Jesus está dizendo que Pedro está servindo de quê? Quem não carrega a cruz de Cristo serve apenas de quê? E eu vou deixar para você. Em Coríntios a palavra vai dizer: ai daquele que se torna pedra de tropeço, ou que traz o escândalo. Você não está entendendo isso? Dizer que é crente sem carregar a cruz só serve para uma coisa: trazer vergonha e escândalo. Deixa eu olhar nessa câmera aqui. Nós estamos vivendo uma cidade desse jeito. Infelizmente, a nossa cidade está cheia de gente que se diz crente, mas que não tem coragem de carregar a cruz. Pastor, só tem coragem de falar isso? Tem. Olha o que ele diz: tu me serves de escândalo. Ele está dizendo para Pedro: Pedro, tu está me escandalizando. Porque não compreende. Isso aqui, essa parte B aqui é fantástica. Porque não compreende as coisas que são de Deus. Como? O cara reconheceu a Cristo. Não compreende as coisas de Deus,
mas só compreende as coisas que são dos homens. Ele está falando isso para Pedro. Pedro, você só consegue ver as coisas humanas. Pedro era discípulo, havia sido escolhido, tinha promessa de se tornar a pedra da igreja, mas sua visão ainda era humana sobre as coisas do reino. Tem gente, pastora, que está dentro da igreja, prega muito, lê muita Bíblia, canta muito, pega uma oportunidade, vira a igreja, manda destrinchar um versículo, fala que é uma beleza, vai para o monte, faz campanha de oração, mas a sua visão continua uma visão humana. Sobre as coisas do reino continua humana. Ele não consegue enxergar um palmo além. Para a espiritualidade é só coisas humanas. Eu quero ser pastor para quê? Para me poder ter seguidores no Instagram, para me poder pregar nos Gideões, para ter fama, reconhecimento. Ei, mas quando Jesus Cristo disse: aquele que quiser me seguir tem que estar pronto para quê? Para ser perseguido, caluniado por causa do meu nome. Vão perseguir vocês, vão afrontar vocês. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, crente Nutella, você que quer ser crente para ter no Instagram, você fugiu da visão, você está fora da visão do reino. A visão do reino é: aquele que tem o codinome de Cristo é perseguido, e Paulo vai dizer, é como ovelha sendo levada para o matadouro. Pastor, eu sou crente e estou vivendo a melhor situação da minha vida. Algo de errado está havendo contigo, rapaz. Tem algo errado. Porque ser crente é sofrer calúnia todos os dias, é ser perseguido todos os dias, é receber afronta todos os dias, toda hora, todo momento. Deus, me cobre com teu sangue. Enquanto um discípulo ainda tiver, olha essa frase aqui, enquanto o discípulo ainda tiver a visão humana do propósito de Deus, a cruz jamais se tornará para ele um objetivo, mas sim um escândalo, uma vergonha. Gente, 90% das pessoas hoje que são perguntadas qual o teu interesse na igreja: ser abençoado, encontrar um varão, encontrar uma varoa, prosperar, casar, ser feliz. Difícil você ouve alguém falar qual o teu objetivo dentro da igreja: quero ser salvo, eu quero ir para o céu, eu quero chegar lá e conhecer aquele a qual João disse em Apocalipse capítulo 1 versículo 18, que seus olhos são como chamas de fogo, seus pés como latão reluzente, de sua boca sai uma espada afiada, sua voz é como águas movimentadas. Eu quero ir para o céu. Gente, isso aqui é a palavra de Deus. Se você guardar isso aqui, tu hoje entra no reino, crente. Aleluia. Aleluia. Existe um caminho que nos leva à cruz. Pergunte qual? Pergunte qual? Acho que você não está interessado, não. Pergunte qual? Versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E me siga. E me siga. Quando eu começo a negar as minhas vontades, começo a entender mais o verdadeiro sentido da cruz.
Quanto mais eu nego as minhas vontades, mais eu entendo a cruz de Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Olha só o que está escrito. Olha o que Paulo... Já estou crucificado com Cristo. Ponto e vírgula. Me chama a atenção. E vivo não mais eu. Para eu ser crucificado, eu tenho que ter uma... Como é que eu serei crucificado se é uma cruz? A palavra crucificado é aquele que morre com cruz. Então Paulo está dizendo, já estou crucificado com, em outras palavras, eu já tenho uma cruz. Quando eu tenho uma cruz, ponto e vírgula, já não vivo. Pastor, como é que eu sei que alguém está carregando a cruz? Porque ele já deixou de viver há muito tempo. E quem vive nele agora é Jesus Cristo. Quem vive agora não é mais as suas vontades, não é mais o seu eu, não é mais aquela gíria, aquele jeito de falar, aquela rebeldia. Como eu sei que um discípulo carrega a sua cruz, é quando ele fala igual Jesus, é quando ele anda igual Jesus, é quando ele caminha igual Jesus. Pedro, é a última vez que aqui Pedro é chamado de Satanás, mas o que eu gosto de Pedro é a sua perseverança. Acredito eu que quando Jesus chamou ele de Satanás, ele falou para trás. Ele falou, eu posso ir para trás da fila agora. Eu estava bem lá na frente, agora ele mandou ir para trás. Vou subir degrau por degrau, mas vou chegar lá na frente de novo. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus vai dizer que Jesus anda tão parecido, que Pedro anda tão parecido com Jesus, que quando Jesus vai ser crucificado, alguém para ele no meio do caminho e diz, epa, tu tá parecendo com ele, tá igual a ele, tá falando igual. Ai, 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 ai. O que eu gosto de Pedro é que Pedro cai, mas não fica prostrado. Ele disse, é para carregar a cruz, deixa comigo que eu carrego. A Bíblia vai dizer que no martírio de Pedro, Pedro vai receber a pergunta, queres morrer como? Como Tiago? Como os apóstolos? Pedro, não. Lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24, ele me ensinou que a verdadeira morte é pela cruz. Então faz o seguinte, não me joga no óleo quente, não me escalpela, não arranca minha cabeça. O que eu faço contigo, Pedro? Prepara uma cruz. Quero ser crucificado igual ele foi, mas faz o seguinte, não sou digno de morrer como ele morreu. Vira de cabeça para baixo. Vira, por que, Pedro? Porque quando eu sou... Jesus precisou ser crucificado. Ai. Vai tremer agora, pastora. Jesus precisou ser crucificado de cima para baixo, olhando para a terra. E Pedro vira de cabeça para baixo, porque de cabeça para baixo eu não olho mais para as coisas terrenas. Eu só tenho olhos para as coisas do reino, do céu, do céu, do céu. Termino aqui. Se Jesus Cristo precisou abrir mão de algo, quem dera eu. Se Jesus Cristo precisou abrir mão de alguma coisa, quem dera eu. Tem gente chorando, valeu a pena. Eu ouço lágrimas, eu vejo lágrimas. Valeu a pena a palavra. Pastor, Jesus Cristo abriu mão
ele precisou abrir mão de alguma coisa. A Bíblia, eu te provo. Filipenses 2:5. Olha o que Paulo vai dizer: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Aleluia. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou. A palavra esvaziou significa abriu mão de si mesmo. Presta atenção, o mesmo Cristo que disse negue-se a si mesmo, só falou negue-se a si mesmo porque ele também negou a si mesmo, se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se de si mesmo, tendo obediência até a morte. Mas não foi a morte por um acidente, não foi a morte dentro do tacho de óleo quente. Qual foi a morte dele? A morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua se confesse, tanto aqui na terra como na terra, mas também debaixo da terra. Jesus Cristo é reconhecido em 3 níveis: céu, terra e debaixo da terra. Até quem está debaixo da terra um dia vai ter que dobrar o joelho e dizer: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ai meu Deus, que presença de Deus nessa noite. Presença de Deus. Pergunta para essa pessoa que está do teu lado: já tomou a tua cruz? Ei, mais um pouquinho. Olha para mim. Fala para alguém que está do teu lado. Fala assim: uma coisa é ser reconhecido aqui na terra, outra coisa é ser reconhecido no céu. Fala, é ser reconhecido no céu. Fala, a cruz. Não, fala para essa pessoa, me ajuda. Fala para essa pessoa: a cruz rouba a tua fama na terra, mas deixa o teu nome ser ecoado no reino dos céus. Ai, tem alguém vivo nesse culto das 18 horas? Crucificado. Levante as tuas mãos e fala para ele: com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Oh, aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Chora, chora, chora. Cristo Chora diante desse Deus. Fala para ele: Senhor, eu abro mão de mim mesmo, Senhor. Eu abro mão do meu eu, das minhas. Agora vivo, não mais eu. Oh, aleluia. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cante, cante. Cristo vive em mim. Aleluia. Coisa linda, papai. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Ele vive em mim. Aleluia. Abre a sua boca, abre a sua boca, abre a sua boca. Abre a sua boca, comece a falar com esse Deus. Comece a falar com Deus. Abre a tua boca, comece a falar com Deus agora. Fala: eu abro mão dos meus desejos, das minhas vontades. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu.
com Cristo. Agora vivo não mais eu. Eu já estou crucificado, diga isso. Já estou crucificado Com Cristo. agora vivo não mais eu. Levante as suas mãos e diga isso. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim. Cristo vive. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive. Você pode cantar com toda a sua força e dizer: Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Aleluia. Coloque a mão no teu coração, por favor. E cante assim, ó. Se eu amo a mensagem da cruz, Oh, Jesus. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei